Meu nome é Raquel Bittar e eu apresento o podcast Gestão Empresarial, onde abordo temas e livros interessantes na área de administração. O tema dessa temporada é Inteligência Emocional, uma leitura e análise do livro Inteligência Emocional da coleção Harvard Business Review. Hoje vamos falar sobre o capítulo 2, a liderança primordial. Em todos os exemplos desse artigo, os nomes das pessoas foram alterados. Qual é o fator que exerce maior influência sobre o desempenho de uma empresa? A resposta vai surpreendê-lo. É o humor do líder. Quando a teoria sobre a inteligência emocional no trabalho passou a receber atenção ampla, pesquisas demonstravam a indiscutível ligação entre a maturidade emocional de um executivo e o resultado financeiro que ele obtém. Daniel Goleman compilou 2 anos de pesquisas e descobriu que entre todos os elementos que afetam o desempenho do resultado financeiro, o humor e o comportamento do líder são os mais surpreendentes. Um chefe rude cria uma organização tóxica, cheia de pessoas negativas. Um líder inspirador gera seguidores, para os quais qualquer obstáculo é transponível. O elo final da cadeia é lucro ou prejuízo. A pesquisa mostrou que altos níveis de inteligência emocional criam climas nos quais a troca de informação, a confiança, a tomada saudável de riscos e o aprendizado florescem. Níveis baixos criam climas cheios de medo e ansiedade. Funcionários tensos podem ser bastante produtivos a curto prazo, mas nunca duram. A gestão para obter resultados financeiros começa com um líder, para que ocorra a correta reação em cadeia de emoções e comportamentos. Nesse capítulo, introduzimos um processo que pode ser empregado para analisar como as outras pessoas vivenciam sua liderança. E abordamos modos de calibrar esse impacto. Primeiro, vejamos por que o estado de espírito não costuma ser discutido no ambiente de trabalho. Como o cérebro funciona para tornar a disposição contagiante e o que precisamos saber acerca da doença do CEO. Todo mundo sabe do peso do estado emocional do líder, porque qualquer um já teve a experiência inspiradora de trabalhar com um gestor otimista e a terrível experiência de estar subordinado a um chefe amargo. O primeiro faz tudo parecer possível. O segundo tornou o trabalho insuportável. Há estudos que mostram que quando o líder está feliz, as pessoas à sua volta veem tudo sobre uma luz mais positiva. Em 1986, 2 pesquisadores demonstraram que os corretores de seguro, com uma visão de copo meio cheio, eram muito mais capazes de persistir apesar das rejeições e, assim, fechar mais contratos se comparados a seus companheiros mais pessimistas. Muitos líderes responsáveis por criar um ambiente disfuncional por conta do seu estilo emocional acabam demitidos. Mas não é preciso terminar assim. Da mesma forma que é possível reverter o mau humor, é possível também reverter a disseminação dos sentimentos tóxicos vindos de um líder emocionalmente inepto. Na prática, como fortalecer sua liderança emocional? Uma vez que poucas pessoas têm a coragem de dizer a verdade sobre o impacto emocional provocado por você, é preciso descobrir por conta própria. O seguinte processo pode ajudar. Ele se baseia na neurociência, bem como em anos de pesquisa de campo com executivos.
Use esses passos para reconfigurar seu cérebro e para trabalhar com mais inteligência emocional. 1. Quem você quer ser? Imagine-se como um líder altamente eficaz. O que você vê? Exemplo, Sofia, gerente sênior, costumava microgerenciar os outros para garantir que o trabalho fosse feito de forma correta. Então, ela se imaginou no futuro como líder eficaz da própria empresa, desfrutando de relacionamentos de confiança com os colegas. Ela se viu relaxada, feliz e poderosa. O exercício revelou lacunas no estilo emocional que ela adotava. 2. Quem é você atualmente? A fim de enxergar seu estilo de liderança do mesmo modo que os outros, colha feedback de 360 graus. Identifique suas fraquezas e seus pontos fortes. 3. Como você vai daqui para lá? Faça um plano para preencher a lacuna entre quem você é e quem quer ser. Por exemplo, Juan, executivo de marketing, era ranzinza, intimidador e difícil de agradar. Encarregado do crescimento da empresa, precisava ser otimista e encorajador. Determinado a crescer, ele começou a realizar trabalhos voluntários e passou a conhecer seus subordinados. Essas novas situações o estimularam a romper com velhos hábitos e a tentar novas respostas. 4. Como fazer com que as mudanças permaneçam? Ensaie novos comportamentos repetidas vezes, física e mentalmente, até que se tornem automáticos. Exemplo, Tom, um executivo, queria aprender como aconselhar em vez de punir. Usou o tempo do deslocamento até o trabalho para visualizar uma reunião difícil com um funcionário. Ensaiou mentalmente como lidaria com a própria impaciência. O exercício o preparou para adotar novos comportamentos no encontro real. 5. Quem pode ajudar? Não tente trabalhar suas capacidades emocionais sozinho. Identifique aqueles que podem ajudá-lo a navegar por esse processo. Gerentes da Unilever formaram grupos de aprendizado que os ajudaram a fortalecer suas capacidades ao trocarem entre si feedback franco e ao desenvolver uma sólida confiança mútua. Todo mundo conhece um CEO rude e repressor, que é a antítese da inteligência emocional e, no entanto, colhe ótimos resultados nos negócios. Se o humor de um líder tem tanta importância, como podemos explicar o sucesso daqueles chefes horríveis? Primeiro, um CEO que lidera um conglomerado pode não falar diretamente com a equipe. São chefes de divisão que lideram os funcionários e influenciam os resultados. Em segundo lugar, às vezes, esse líder tem pontos fortes que contrabalançam seu comportamento cáustico. Os céticos citam Bill Gates, por exemplo, como um líder que se safa com um estilo áspero, que, em teoria, deveria ser prejudicial à empresa. Mas o modelo de liderança que mostra a eficácia de estilos específicos em situações específicas lança uma luz diferente sobre o comportamento supostamente negativo de Gates. Gates é o líder orientado para resultados por excelência, em uma organização que escolheu a dedo pessoas talentosas e motivadas. Seu estilo de liderança aparentemente áspero, desafiando os funcionários a superarem desempenhos, pode ser bastante eficaz quando esses indivíduos são competentes, motivados e precisam de pouca orientação, características comuns nos engenheiros da Microsoft. Em resumo,
É bastante fácil para um cético citar um chefe rude e duro que chegou a resultados de negócios bons, apesar de seu mau comportamento. É claro que existem exceções à regra e que, em alguns casos específicos, um chefe desagradável se dá bem. Mas, em geral, líderes rudes precisam mudar, ou o seu humor e suas atitudes acabarão levando-os a se dar mal. Um volume crescente de pesquisas sobre o cérebro humano prova que, para o bem ou para o mal, a disposição dos líderes tem efeito sobre as emoções das pessoas ao seu redor. O motivo disso está no que os cientistas denominam natureza do circuito aberto do sistema límbico do cérebro, nosso centro emocional. Em outras palavras, nós apoiamos em conexões com outras pessoas, a fim de determinar nosso humor. O sistema límbico em circuito aberto permitiu que as pessoas se ajudassem em termos emocionais. Apesar de o circuito aberto ter grande papel em nossa vida, normalmente não percebemos o processo. Os cientistas capturaram a sintonia de emoções em laboratório ao medir sinais fisiológicos, como o ritmo cardíaco, por exemplo, de duas pessoas durante uma conversa. No início da interação, os corpos operam em ritmos diferentes, mas depois de 15 minutos, os perfis fisiológicos parecem similares. O mesmo acontece no escritório, na sala de reunião. Membros de um grupo, inevitavelmente, absorvem os sentimentos uns dos outros. No ano 2000, 2 pesquisadores descobriram que em 70 grupos de trabalho, em diversos tipos de setores, as pessoas acabavam compartilhando o humor durante as reuniões, tanto bom quanto mal, dentro de 2 horas. O humor de quem está no topo costuma se mover com mais rapidez, porque todo mundo observa o chefe, mesmo quando o chefe não está sempre visível. Por exemplo, o CEO que trabalha de portas fechadas em um andar superior. A atitude dele afeta aqueles que se reportam diretamente a ele, e um efeito dominó se alastra por toda a empresa. O humor do líder tem maior impacto sobre o desempenho quando ele é positivo, mas também precisa estar afinado com aqueles ao seu redor. Chamamos isso de ressonância dinâmica. Descobrimos que um número alarmante de líderes não sabe se tem ressonância na empresa. Eles sofrem da doença do CEO, que é a total ignorância sobre como suas ações são vistas pela empresa. Eles acham que, se estão tendo um efeito negativo, alguém vai informá-los, mas eles estão errados. Ninguém conta ao chefe a verdade sobre o impacto emocional que ele causa, por vários motivos. Às vezes, tem medo de serem demitidos. Há quem sinta que não é da sua alçada fazer comentários sobre algo tão pessoal. Seja qual for a razão, o CEO não pode esperar que os funcionários abram o jogo. Líderes ressonantes usam o autoconhecimento para aferir os próprios humores e, intuitivamente, saber como estão afetando os outros. Líderes ressonantes não permitem que seu mau humor ocasional estrague o dia. Líderes ressonantes entendem como suas palavras e ações fazem os outros se sentirem e são sensíveis o suficiente para modificá-las quando o impacto é negativo. Líderes ressonantes se comunicam com clareza e de modo convincente. Eles usam essas habilidades para resolver desentendimentos, desarmar conflitos e construir fortes laços pessoais com humor e gentileza. A maioria das pessoas
sofrem nas mãos de líderes dissonantes, cuja disposição tóxica e os comportamentos desconcertantes armam o caos. O processo de autodescoberta e reinvenção pessoal baseia-se no processo de 5 passos sobre como os executivos podem incrementar as habilidades de inteligência emocional ligada à liderança eficaz. Diferentemente de outras formas de coaching, esse processo baseia-se na neurociência. As habilidades emocionais humanas têm, na verdade, um componente genético. Ainda que as habilidades emocionais sejam parcialmente congênitas, a experiência tem um papel importante no modo como os genes se expressam. Um líder emocionalmente inteligente pode monitorar seus humores através do autoconhecimento, mudá-los para melhor pela autogestão, compreender seu impacto por meio da empatia e agir de modo a estimular os humores dos outros graças à gestão de relacionamento. O processo de 5 partes a seguir é projetado para reprogramar o cérebro, de forma a acionar componentes mais inteligentes em termos emocionais. O processo começa ao imaginar seu eu ideal e daí a aceitar seu eu verdadeiro, isso é, como os outros o veem. O próximo passo é criar um plano tático para fazer a ponte entre o ideal e o real e depois pôr isso em prática. E finaliza com a criação de uma comunidade que inclui colegas e a família, vamos chamá-los de executores da mudança, a fim de manter o processo vivo. Vejamos os passos em detalhes. 1. Quem eu quero ser? Sofia, gerente sênior de uma empresa de telecomunicações, sabia que precisava entender como sua liderança emocional afetava os outros. Sempre que se sentia estressada, tinha a tendência de se comunicar mal e assumir o trabalho dos subordinados para que fosse feito de maneira certa. Participar de seminários sobre liderança não mudou seus hábitos, tampouco a leitura de livros de gestão ou recorrer a mentores. Quando Sofia procurou o pesquisador Daniel Goleman, ele pediu para ela que se imaginasse 8 anos no futuro, como líder eficaz e fizesse uma descrição de um dia típico. O que estaria fazendo? Onde estaria morando? Quem estaria lá? Qual é a sensação? Daniel Goleman a incitou a considerar seus valores mais profundos e os sonhos mais sublimes e a explicar como esses ideais haviam se tornado parte da sua vida cotidiana. Sofia se viu liderando a própria empresa com uma equipe de 10 colegas. Ela vivia uma relação franca com a filha e mantinha relacionamentos de confiança com os amigos e colegas de trabalho. Ela se via como uma líder e mãe descontraída, feliz, amorosa e capaz de delegar a todos ao seu redor. Em geral, Sofia tinha um baixo nível de autoconhecimento. Raramente era capaz de apontar porque tinha tantas dificuldades no trabalho e em casa. Tudo o que conseguia dizer era: nada está funcionando direito. Esse exercício que a incitou a imaginar como a vida seria se tudo estivesse dando certo, ela conseguiu ver o impacto que tinha sobre as pessoas que faziam parte de sua vida. 2. Quem sou agora? O próximo passo do processo de descoberta, você vê seu estilo de liderança do mesmo modo que os outros. Isso é difícil, já que poucas pessoas têm estômago para dizer ao chefe como ele realmente é. Um pouquinho de ignorância sobre si mesmo nem sempre é ruim. Os mecanismos de defesa do ego têm suas vantagens. Pesquisas mostram que as pessoas muito produtivas geralmente se sentem mais otimistas acerca de suas perspectivas e possibilidades.
As lentes cor-de-rosa, na verdade, alimentam o entusiasmo e a energia. O dramaturgo Henrik Ibsen chama esse tipo de autoilusão de mentiras vitais, inverdades reconfortantes que nos ajudam a encarar o mundo. Mas a autoilusão deve vir em doses bem pequenas. Os executivos nunca deveriam parar de buscar a verdade acerca de si mesmos. Um modo de descobrir a verdade é manter uma atitude aberta em relação às críticas. Outro é procurar o feedback negativo, um colega ou dois, para que façam o papel de advogado do diabo. É claro que o feedback de 360 graus não pede que as pessoas avaliem o seu humor e o impacto causado, mas revela como você é visto. Por exemplo, quando as pessoas avaliam se você é um bom ouvinte, estão, na realidade, relatando como acham que você as escuta. Da mesma forma, quando o feedback de 360 graus provoca comentários sobre a eficácia de seus aconselhamentos, as respostas mostram se as pessoas sentem que você as compreende e se preocupa com elas ou não. Quando o feedback revela pontuação baixa em, digamos, abertura para novas ideias, isso significa que você é visto como inacessível. Em suma, tudo o que é preciso saber sobre o impacto emocional que você causa encontra-se no feedback de 360 graus, se houver interesse em fazê-lo. Uma última observação sobre esse segundo passo. Com certeza, é fundamental identificar suas fraquezas, mas focar apenas nelas pode ser desalentador. Por isso, também é importante entender seus pontos fortes. Saber onde o seu eu real se sobrepõe ao seu eu ideal lhe dará a energia positiva de que precisa para seguir em frente até o próximo passo no processo e preencher a lacuna. 3. Como eu vou daqui até lá? Assim que você descobre quem quer ser e faz a comparação como as pessoas o veem, é necessário formular um plano de ação. Para Sofia, isso significava conquistar uma melhora real em seu nível de autoconsciência. Portanto, ela pediu feedback a cada membro de sua equipe sobre seu humor, seu desempenho e os efeitos que causava nas pessoas. Ela também se comprometeu a realizar 3 tarefas: fazer um diário sobre o seu comportamento, fazer aulas de dinâmica de grupo e procurar ajuda de um colega confiável, que servisse como supervisor informal. Vamos considerar também como Juan, executivo de marketing da divisão da América Latina de uma grande companhia de energia, completou esse passo. Juan foi encarregado de fazer a empresa crescer na Venezuela, seu país natal. Um trabalho que exigia que fosse conselheiro e visionário e que tivesse uma perspectiva encorajadora e otimista. No entanto, o feedback de 360 graus revelou que Juan era visto como intimidador e autocentrado. Muitos dos seus subordinados o consideravam um resmungão, impossível de agradar quando estava em seus piores momentos e capaz de causar grandes desgastes emocionais em seus melhores dias. Juan sabia que precisava aperfeiçoar seus poderes de empatia caso quisesse assumir o papel de orientador. Assim, se comprometeu a realizar diversas atividades para exercitar essa habilidade. Por exemplo, Juan decidiu conhecer cada um dos subordinados. Se entendesse melhor quem eles eram, teria mais capacidade de ajudá-los a atingir seus objetivos. Planejou encontrar cada um fora do ambiente de trabalho, onde pudesse ficar mais à vontade para revelar seus sentimentos. Juan também procurou áreas fora do trabalho em que pudesse trabalhar as habilidades que lhe faltavam.
Por exemplo, ser voluntário em um centro local. Vamos ver mais uma vez a neurociência em ação. Juan tentava superar comportamentos enraizados. Sua abordagem de trabalho havia se estabelecido com o tempo, sem que percebesse. Conscientizar-se desses comportamentos é um passo fundamental para modificá-los. Quando passou a prestar mais atenção às situações que surgiram, enquanto ouvia um colega, ajudava alguém em necessidade, se tornaram estímulos para abandonar velhos hábitos e tentar novas reações. Esses estímulos para a mudança de hábito são tanto neurais quanto de percepção. Pesquisadores mostraram que, enquanto nos preparamos mentalmente para uma tarefa, ativamos o córtex pré-frontal, a parte do cérebro que nos faz agir. Quanto maior a ativação prévia, melhor realizamos a tarefa. Essa preparação mental se torna particularmente importante quando tentamos substituir um velho hábito por um melhor. O córtex pré-frontal se torna especialmente ativo quando uma pessoa se prepara para superar uma reação habitual. O córtex pré-frontal despertado direciona o foco do cérebro para o que está para acontecer. Sem esse despertar, a pessoa vai reencenar rotinas indesejadas. O executivo que simplesmente não escuta vai interromper seu subordinado de novo. O líder grosseiro vai deslanchar outra onda de críticas agressivas e assim por diante. 4. Como faço para que a mudança perdure? Mudanças duradouras exigem prática. É necessário fazer e refazer, repetir uma vez e outra mais, a fim de abandonar hábitos neurais antigos. Um líder precisa ensaiar um novo comportamento até que se torne automático. Isso é, até que tenha dominado como aprendizado implícito. Somente então, um novo circuito substituirá o antigo. Embora o ideal seja pôr em prática os novos comportamentos, como fez Juan, às vezes visualizá-los já serve. Vejamos o caso de Tom, executivo que queria acabar com o descompasso entre seu eu real, visto por colegas e subordinados como frio e rígido, e seu eu ideal, visionário e conselheiro. Em seu plano de aprendizado, Tom queria encontrar oportunidades de fazer uma pausa para orientar os subordinados, em vez de pular no pescoço deles, quando pressentia que estavam errados. Tom começou a analisar, no caminho até o trabalho, a reunião que teria com um funcionário que parecia estar atrapalhando um projeto. Tom visualizou um cenário positivo. Ele fazia perguntas e ouvia, a fim de se assegurar de que tinha compreendido a situação antes de tentar resolver o problema. Ele antecipou que ficaria impaciente e ensaiou como poderia lidar com esse sentimento. Estudos feitos com o cérebro demonstram os benefícios da técnica de visualização de Tom. Imaginar algo em detalhes vívidos pode acionar os mesmos neurônios que estão envolvidos em realizar a atividade. O novo circuito cerebral parece passar pelos mesmos passos, fortalecendo conexões, mesmo quando apenas repetimos a sequência em nossa cabeça. Isso fará com que nos sintamos menos esquisitos quando colocamos as novas habilidades em prática. 5. Quem pode me ajudar? O quinto passo no processo de autodescoberta e reinvenção é criar uma comunidade de pessoas que o apoiam. Por exemplo, gerentes da Unilever formaram grupos de aprendizado como parte do processo de desenvolvimento executivo. No começo, eles se reuniam para discutir a própria carreira e como estabelecer liderança. Porém, logo perceberam que estavam discutindo não apenas o trabalho, mas também sua vida pessoal. Desenvolveram uma confiança mútua e começaram a se apoiar uns nos outros
para ter feedbacks honestos enquanto se esforçavam para fortalecer sua capacidade de liderança. Hoje em dia, muitos profissionais criam grupos parecidos e por bons motivos. Pessoas nas quais confiamos deixam que testemos nosso repertório de liderança. Não podemos melhorar a inteligência emocional ou mudar o estilo de liderança sem a ajuda dos outros. Agradeço a você que ficou comigo até o final desse podcast. Compartilhe com quem você acha que esse conteúdo seria interessante. Dê seu apoio no podcast Gestão Empresarial para eu trazer mais e mais conteúdos interessantes na área de administração. Obrigada e até a próxima!